3 coisas que todo sábio teme: o mar na tormenta, a noite sem luar e a fúria do homem gentil. E aí, camada, eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje eu tô aqui pra falar do O Temor do Sábio, do Patrick Rothfuss. O Temor do Sábio, esse tijolinho aqui de 960 páginas, quase 1000 páginas de livro, que é a continuação, a tão esperada continuação, do Nome do Vento. O Nome do Vento é de 2007, esse livro é de 2011, e ele foi lançado no Brasil também em 2011. Então ele saiu lá fora e no mesmo ano ele já foi lançado pela Arqueiro aqui, com tradução da Vera Ribeiro. Então foi uma tradução hiper rápida aqui para pegar logo o público que estava super ansioso. Você talvez saiba as minhas opiniões sobre o Nome do Vento. Eu estou colocando aí o link para minha resenha e também eu vou colocar o link para o podcast que eu fiz recentemente sobre o Nome do Vento. Eu vou falar primeiro o que eu acho do primeiro livro, aí você vai entender a relação com o segundo. O Nome do Vento é um livro que eu acho muito legal, eu acho ele muito bem feito, mas eu odeio o personagem principal e eu odeio como ele é enaltecido. Então eu quero saber para onde isso vai se direcionar, e isso me interessa bastante no segundo livro. Então no segundo livro, tudo isso é amplificado. A parte boa do livro é amplificada em termos, nem tanto, acho que o primeiro livro tem umas partes muito mais inspiradas, e as partes ruins do livro são muito amplificadas do primeiro livro para o segundo. Isso é muito ruim, quando uma continuação, ao invés de resolver os defeitos, ela amplia eles. Então, mas também os defeitos do livro, são uma questão de encarar se são defeitos ou não, de acordo com como a história vai se desenrolar. Assim, um terceiro livro, uma continuação, poderia transformar os defeitos desse livro em qualidades. Então, vamos discutir isso. Qual é a história do Temor do Sábio? Bom, não tem história, para começar. E, essencialmente, ele é a mesma história do Nome do Vento, tirando que no livro os pais do coach não morrem. Eles já estão mortos desde o começo. Só isso. Porque o livro é a mesma coisa. O coach ainda tentando reunir informações sobre o Chandriano. Também é o coach ainda com a Dina, ainda às voltas com esse romance tórrido dos dois, que não se resolve, não dá em nada ainda. A gente tem um pouco mais de backstory da Dina. Tem uma revelação sobre ela que não é nada chocante, que era para ser terrível, mas sinceramente é uma coisa que é um clichê quase de fantasia e de muitas histórias, principalmente histórias no ar, assim. Mas ok. Eu não vou contar porque seria um tremendo spoiler, mas talvez você saiba do que eu estou falando. Embora o enredo não avance essas partes principais, não avance a vingança do coach contra o Chandriano e nem a relação dele com a Dina, tipo, apesar dos encontros dele com ela, não avança a relação deles. Existem diversas histórias paralelas que se apresentam ao longo da história em geral, que levam para diversos lugares. Tanto tem a viagem até a Denri, que é muito importante na história do coach, e em que ele aprende muita coisa, ele aprende uma arte marcial super difícil, que ninguém consegue aprender, ele aprende a linguagem dos Adenrianos, que é uma linguagem meio que eles fazem as expressões faciais com as mãos, e etc. Ele aprende tudo isso, ele domina, e ele também domina rapidamente o povo adenriano, ele sabe como quebrar eles com álcool e blá blá blá, e acabar com todo o fundamento da cultura deles apenas com 2 drinks. Mas, além disso, também tem um encontro do coach com a Feluriana, que é outra parte muito importante na história dele. Ele vai para um demiplano, tipo um plano paralelo de existência. Nesse plano ele encontra a Feluriana, que ela é uma entidade férica ancestral, super poderosa, que seduz homens e faz eles enlouquecerem, fazendo sexo com eles. E não só o coach perde a virgindade dele com a Feluriana, como ele impressiona ela. Ele tem uma noção de ser tão forte dele mesmo que ele se liberta dos poderes influenciadores dela. Ele consegue se libertar da paixão mágica que ela cria. Ele escapa, ele é o único homem conhecido que conseguiu escapar da Feluriana. Então ele faz tudo que mais ninguém consegue fazer. Também tem uma história extremamente longa sobre óleo de fígado de bacalhau. Eu nem quero falar sobre isso. E também tem muita história sobre livros e mais livros. O coach contando como ele perdeu acesso à biblioteca, o coach contando como ele readquiriu, o coach contando como ele está pesquisando o livro, que ele está lendo esse livro, que ele aprende uma língua para ler livros dessa língua, que depois ele começa a ler aqueles livros, depois ele começa a ler os livros para o leitor. Então, mais uma vez, o Patrick Rothfuss mostra que ele gosta de se ater às trivialidades e às coisas banais da história do coach, tanto que existem 2 passagens de coisas muito importantes que ocorrem
que elas são resumidas em um parágrafo. Essas duas coisas são: durante acho que a viagem para Denri, o coach conta que ele esteve em um navio que foi atacado por piratas e naufragou. E ele não narra essa história, ele só fala isso em um parágrafo. Como se fosse uma história que nós não quiséssemos saber. E ele ainda por cima fala que houve traição e etc. dentro dessa história. Ou seja, mas você não vai querer saber sobre isso, né? E outra história que eu acho muito pior, outra coisa que ele faz, no começo do livro, existe uma relação forte com o livro anterior, em que ele é acusado de bruxaria por um grupo, e ele vai a julgamento. E nesse julgamento ele se defende da acusação de bruxaria. Ele não narra o que acontece no julgamento. Simplesmente existe aquela cena no presente em que o coach fala pro cronista: ah, você sabe como foi a história do julgamento, né? Aí o cronista meio assim: ah, sim, a sua argumentação contra a acusação de bruxaria foi genial, e todo mundo conhece essa argumentação. Então, eles ficam nisso, que todo mundo conhece essa argumentação, então eles não contam a história, simplesmente. O coach, ele escapou de ser julgado como um bruxo, e você não vai ficar sabendo como. Porque ele não acha adequado. Ou o Patrick Rothfuss não ia conseguir escrever isso, e aí ele escapou desse jeito covarde. Que era só, simplesmente colocando um parágrafo que diz que o personagem fez algo genial, mas você não vai ver. Esses são alguns pontos da história desse livro. Esse livro é ruim? Não. Esse livro traz muitas das partes boas do primeiro livro, do Nome do Vento. O Nome do Vento é um livro que eu achei bem legal, apesar de eu achar problemático e eu odiar o coach. O Temor do Sábio, ele traz o humor do Nome do Vento, e ele traz muito da construção de mundo do Nome do Vento, que é muito legal, principalmente aquela construção que é dada através do backstory, através de músicas, de pequenos contos, de anedotas, de diversas histórias, assim, do passado. E o mundo, ele é construído, ele ganha carne, né? É aquela história do iceberg. Ele te mostra a ponta do iceberg, mas você tem aquela impressão de que abaixo do nível do mar existe muito mais. Isso aparece no segundo livro. Não é melhor do que no primeiro livro. Isso é um problema. Eu acho que podia ter sido mais elaborado isso, e seria mais legal, porque é um ponto positivo do primeiro livro que não foi engrandecido nesse livro, e eu acho uma pena. O humor também é um humor parecido. O humor eu não vejo como, tipo, ele melhorou muito o humor. O humor é legal também, da mesma maneira, então, ok, não tem problema. Não é uma coisa que eu vejo um problema de não ter sido melhor do que o primeiro livro. Acho bom. Então, beleza. A narrativa fácil, a narrativa ágil também ainda é uma narrativa acessível, e também tudo isso continua nesse segundo livro. Então, apesar de ser esse blocão, esse livrão gigantesco, ele é muito rápido de ser lido. Ele é gostoso de ser lido, apesar das imensa quantidade de trivialidades e às vezes idiotices, mas eu nunca fiquei emperrado no livro. Tinha momentos que eu lia rapidamente, e aí eu falava, nossa, que parte horrível, odiei essa parte do coach e tal, mas aí eu continuava lendo, e de repente eu tinha terminado o livro. Esse livro é desse tipo de livro, que você acaba lendo ele rápido. Eu acho que ele também é um livro que traz bastante foreshadowing. Foreshadowing é uma expressão que mostra informações que o livro dá. Depois, quando você lê, por exemplo, a continuação dele, você vai ver que esse livro estava dando dicas já da continuação. Então eu acho que meio que esse livro faz bastante isso. Tem isso na interação da Feluriana com o Kitae, muito, muito mesmo. Tem nas poesias, tem muita parte com isso. E eu acho muito legal isso em geral. Mostra um pensamento assim a longo prazo do Patrick Rothfuss. Isso a gente já viu no primeiro livro também, que ele mostra um pensamento a longo prazo em relação ao primeiro e o segundo, e agora do segundo e pro terceiro, que a gente não sabe como é, né? A parte ruim. Quais são as partes ruins? O Patrick Rothfuss ainda não sabe como tratar personagens femininos em geral. Basicamente, todas as personagens femininas ainda giram em torno do coach, e elas são definidas pela relação delas com o coach e do quanto elas amam o coach. Então, a Dina ainda, ela adora o coach, mas ela só não consegue ficar com ele. Por quê? Porque ela é a Manic Pixie Dream Girl e ela não vai ficar com ele. A Auri também é a maluquinha hippie que ama o coach, e ela é tão bonita e etc. E ela fala tantas coisas malucas, e ela adora o coach, só conversa com ele. E tem aquela, acho que é Fena, que é a companheira de classe do coach, que também é muito, muito bonita. Existe uma sugestão de que ela é uma ótima maga, e talvez ela tenha aprendido o nome da terra, mas isso rapidamente desaparece na história de como ela é apaixonada pelo coach, né? Sem falar na Feluriana, né? Que é literalmente um objeto sexual. Ela é um imortal que se define pelo sexo só,
E ela aparece para tirar a virgindade do coach, porque não podia, o coach não podia perder a virgindade com uma coisa simples, né? Ele tinha que perder com a deusa do sexo, lógico. Então, a Feluriana é um objeto sexual que aparece para o coach para realizar os desejos dele, etc. E só isso que ela faz. Ela não tem desenvolvimento. Ela é uma personagem feminina que é isso. Sem falar que eu acho um grande problema também essa relação da Feluriana com o coach, porque existe uma sugestão de que a influência dela sobre ele é magia. Então, se você faz sexo sob influência de magia, isso é uma forma de estupro, sabe? Se a gente pensar que no nosso mundo, por exemplo, você fazer sexo sob influência de drogas, você pode alegar um estupro, você não estava com suas faculdades mentais completas, você não estava em domínio de si mesmo, então, tipo, a magia, argumentativamente, seria um tipo de estupro. Então, teria sido o coach estuprado? Você pode até falar que não, mas para pensar o quão problemático é isso, pensa que o coach tinha 15 anos e ele foi estuprado por uma imortal que influencia ele com magia. Inverta os gêneros dos dois. E se o coach fosse uma mulher e existisse um deus imortal do sexo, o homem, que aparecesse e influenciasse uma mulher através da magia? Isso parece bem um tipo de mitologia grega, né? Meio que Zeus faria muito, né? Mas isso é um estupro. Outro ponto problemático também que eu achei no livro tem uma cena que o coach ele discute sobre o Duque Gibeah, que ele foi um duque que ele matou milhares de pessoas. Eles falam que eles encontraram mais de 20 mil corpos no ducado dele, depois que ele foi deposto, sei lá. Mas ele fazia experiências científicas com as pessoas e ele fez grandes avanços da medicina nesse universo com essas experiências. Então ele praticou... a figura é um pouco um paralelo, se for pensar, do Joseph Mengele. O Joseph Mengele ele é um médico nazista que ele fez experiências em pessoas vivas, principalmente em judeus nos campos de concentração. Tempos atrás aí existia uma discussão se era ético utilizar os resultados dessas experiências dele, porque eram experiências que ninguém mais tinha feito. Então, nesse universo, digamos que usaram as experiências desse Duque Gibeah e avançou a medicina. E aí tem uma parte que o coach ele tá discutindo com o Simon. O Simon ele é da região que era esse Duque Gibeah. E o Simon ele tem horror do Duque Gibeah, ele odiava ele, porque ele fazia parte lá do povo que sofreu nas mãos do Duque. E o coach está defendendo as ações do Duque. Então é meio que uma discussão de bem maior versus uma atitude terrível, né? De certa forma seria um fins justificam os meios. E é isso que o coach faz. Ele faz uma defesa bem longa e mostra de forma bem clara que ele acredita naquilo. E ele não se arrepende daquilo na história. E ele reforça aquele pensamento. Ele faz meio que um objetivismo forte dentro da história, de que ele acredita que o Gibeah foi injustiçado, que ele matou 20 mil pessoas, mas ele avançou. Mas quantas pessoas foram salvas pelo que ele fez? Né? Então... é uma discussão extremamente complexa que deixa o coach numa luz muito pior do que ele já estava para mim no primeiro livro. Então, agora eu absolutamente odeio o coach. Enquanto eu apenas não gostava dele antes, eu vejo ele como um personagem abjeto. Porque não só ele é um maluco, egoísta, e que talvez seja um sociopata, e se isso for realmente o conteúdo do terceiro livro e em diante, vai me surpreender e eu vou achar muito legal o Patrick Rothfuss levar o coach para esse lado vilanesco, digamos assim, e não apenas justificar as maluquices dele, que eu não acho terrível que o personagem seja assim. Eu acho que ele é um personagem terrível, ele é um personagem vil, de certa forma. Ele é um personagem mau. Sem falar que, como o coach consegue não empatizar com as pessoas que foram massacradas por um nobre, no caso do Duque Gibeah, se ele mesmo faz parte de uma minoria que foi perseguida pelos nobres, segundo ele no passado, que eles eram assassinados pelos nobres. Então, como gado, como ele diz, como os cães de rua. E essas pessoas foram mortas como gado. E o Simon fica realmente irritado com ele. E tem um momento que ele diz que ele só não discute mais com o Simon porque eles vão brigar. Ou seja, ele acredita naquilo que ele tá falando definitivamente. Ele só não quer discutir com o Simon porque o Simon é amigo dele e ele sabe que eles vão acabar numa briga. Mas ele realmente acredita no genocídio do Duque Gibeah como uma coisa positiva em luz dos avanços médicos. Claro, a gente tem que discutir o fato do coach continuar a pior Garry Stu do mundo.
A gente já falou aqui, né? Perde a virgindade com a deusa imortal e depois disso ele faz sexo muitas vezes com praticamente quase todas as mulheres que ele quer, menos com a Dina, porque ela é a mulher inalcançável típica, né? Ele se dá bem o tempo todo nesse sentido, porque quem não gosta de um garoto de 15 anos, né? Quem pode resistir a um rapaz sardento de 15 anos? Também ele domina artes marciais e línguas exóticas, tanto línguas faladas como línguas ancestrais, que ele precisa para ler os novos livros de forma totalmente passageiras. Ele parece um personagem de The Sims, ele simplesmente treina um pouquinho e aquilo e domina. Ele me lembra muito também o Richard Cypher, que é um personagem do Terry Goodkind, que é um típico personagem que ele domina instintivamente tudo que ele tenta fazer. E é isso que o coach se apresenta. Sem falar nos pensamentos objetivistas do Cypher, que também aparecem no coach. É... é realmente um problema esse personagem. Se eu recomendo a leitura do livro, sim, eu recomendo. O livro, no fim das contas, ele é um livro extremamente bem escrito e eu quero saber para onde vai ser levada essa história. Sinceramente, se no futuro o coach for tratado como um herói ou um herói trágico, eu não vou gostar dessa conclusão. Eu acho que a partir de agora, do que ele se apresentou até o momento, ou ele começa uma redenção logo, ou ele mergulha de vez na sociopatia do coach e nas maluquices dele, de como ele é um personagem extremamente escroto, porque ele é. Ele se mostra o tempo todo, e as opiniões dele são, e as atitudes dele são. Então o coach ele é um personagem terrível, e eu quero que ele se dê mal, e cada vez que ele é punido de alguma forma, eu gosto disso. Então, eu quero realmente ver como ele se torna o personagem quebrado e desprezível que ele é no presente. Isso que me levaria a ler a continuação da história. Eu recomendo esse livro para quem gostou do primeiro livro. Apesar da elaboração desses defeitos do coach e tudo mais, ele tem muitas qualidades do primeiro livro. Ele é um livro divertido, rápido de se ler, e eu realmente acho que dá para você tirar uma boa experiência desse livro. Possivelmente, quando eu for fazer o podcast, eu vou reler esse livro, e aí eu vou ter muito mais para falar sobre ele, sendo que ele é um livro enorme, tem muita coisa para se falar sobre ele, apesar da história não avançar muito, né? Mas existe muito do desenvolvimento do coach que pode ser dito. E de quem ele se torna nesse livro, da pessoa que ele está se demonstrando. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no canal. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.